pessoal, na aula de hoje então vamos falar sobre relações trigonométricas no triângulo retângulo. Na aula passada vimos sobre relações métricas, tá? Tem um vídeo aí no canal e agora vamos falar das relações trigonométricas. Temos aqui o triângulo retângulo, que o que define um triângulo retângulo, né? É o ângulo reto, aqui 90 graus, e aí temos aqui os dois ângulos agudos. Sempre oposto ao ângulo reto é a nossa hipotenusa e os outros dois lados, os catetos, tá? Então, assim, a gente vai trabalhar com a medida de lados e dos ângulos. Agora a gente vai ter que classificar esses catetos, tá? Então, eu tenho o cateto oposto e o cateto adjacente, de acordo com o ângulo que eu me refiro. Então, se eu for me referir ao ângulo B, então o cateto oposto a ele é o que está na frente, né? Que é o Bzinho aqui. E o cateto adjacente é o que está do mesmo lado, o Czinho, tá? Agora, referente ao ângulo C, o cateto oposto é o que está à frente dele, o Czinho, e o cateto adjacente está do mesmo lado, que é o B. É muito importante, a gente tem que saber quem é o oposto e quem é o adjacente, porque vamos usar essas relações trigonométricas, aonde temos aqui seno, cosseno, tangente de um ângulo, e tem que colocar perfeitamente os catetos, né, nos lugares certos, senão você erra toda a conta. Então, tem aqui seno de um ângulo. Seno de um ângulo é cateto oposto por hipotenusa. Cosseno de um ângulo, cateto adjacente por hipotenusa. E a tangente de um ângulo é a razão entre os dois catetos. Então, cateto oposto e cateto adjacente, tá? A gente vai, no dia a dia, né, vai utilizar essas fórmulas aqui, simplificada, tá? Onde eu tenho aqui, né, alfa, que indica o meu ângulo. Então, vamos aqui, ó. Eu vou começar pelo ângulo de B. Eu vou colocar aqui cateto oposto e cateto adjacente. Do ângulo B. Do ângulo B, o cateto oposto, então, é o Bzinho. E o cateto adjacente é o C. Agora, do ângulo C, o cateto oposto é o Czinho. E o adjacente, que está do mesmo lado, é o B. Então, sempre a gente vai se referir ao ângulo, bom? E tem um exemplo aqui, né? Pra gente calcular o valor de x e o valor de y desse triângulo retângulo, tá? Então, a gente vai usar aqui, né, as relações trigonométricas. Deixei aqui do lado as fórmulas, né, as relações. E eu tenho aqui a tabela de ângulos notáveis, tá? Então, por que de ângulos notáveis? Porque ele é o que mais aparece. Então, é o de ângulo de 30 graus, 45 graus e 60 graus. Toda a tabela de ângulos, né, não tem necessidade de você decorar, porque geralmente numa prova, o exercício ele dá o valor desses ângulos. Só que o dos ângulos notáveis geralmente não tem, porque ele entende que você já sabe, que você já conhece, tem conhecimento desses valores, bom? Então, tem uma regrinha prática aqui, ó, pra gente decorar essa tabelinha. Uma paródia, tá? Não reparem, mas dá pra decorar, ó. 1, 2, 3, 3, 2, 1. Tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente, eu vou mostrar pra vocês. Raiz de 3 sobre 3, 1 raiz de 3. É só uma paródia para vocês tentarem decorar, tá, gente? Mas se quiser decorar de outra maneira, tranquilo. Então, tem aqui, ó, o triângulo retângulo. Então, vamos lá. Eu quero saber o valor de x. Eu esqueço aqui o y. Eu vou analisar o meu triângulo e vou ver qual informação que eu tenho para saber, a partir da informação, qual relação que eu vou usar, tá? Então, tá aqui, ó, o meu ângulo é de 30 graus, o ângulo que a gente se refere, que eu me refiro, é de 30 graus. E aí, eu tenho aqui, então, x e o 8. Se o ângulo que eu me refiro é de 30 graus,
Então, o ângulo oposto a ele vai ser o x. E o oposto ao ângulo reto, hipotenusa. Qual relação que a gente utiliza o oposto e a hipotenusa, que é o cateto oposto e hipotenusa? É o seno. Então, nesse caso, vai ser seno de 30 graus é igual, aqui sempre vai o ângulo, tá? Então, cateto oposto, que é o x, que divide a hipotenusa. Aí, aqui na nossa tabelinha, seno de 30 graus, ó, seno de x, e esse aqui são os valores de x. Seno de x, que é 30, é 1 sobre 2, igual a x sobre 8. Caímos aqui numa igualdade, né, entre duas razões, que a gente faz a multiplicação em cruz. Vai ficar 2x igual a 8. Isolo x, o 2 está multiplicando, passa dividindo. X igual a 4. Então, eu tenho aqui que x é igual a 4. Bem? Agora, para a gente descobrir o valor de y, como eu já tenho dois lados, eu quero descobrir um terceiro lado, eu poderia até usar teorema de Pitágoras, tá? Mas como a gente está trabalhando relações trigonométricas, vamos seguir o raciocínio. Então, eu tenho aqui, ó, agora eu tenho um cateto adjacente a meu ângulo de 30 graus e a hipotenusa. Qual relação que a gente usa? Então, cosseno de 30 graus é igual cateto adjacente, que é o y, dividido por 8. Cosseno de 30 graus, na nossa tabela aqui, ó, raiz de 3 sobre 2. Raiz de 3 sobre 2, que é igual a y por 8. Mesma coisa, tá? A gente trabalha em cruz aqui, 2 vezes y igual 8 raiz de 3. A gente conserva o y, 8 raiz de 3 dividido por 2. Então, a gente simplifica o 8 e o 2 aqui, 4 raiz de 3. Então, o valor de x, 4, e de y, 4 raiz de 3. Bem, então, aí vai ter outras situações que a gente vai ter que usar a tangente também, tá? Aí é quando for cateto oposto e cateto adjacente, então a gente utiliza a tangente. Mas aí, conforme a gente for fazer outros exemplos, vou gravar um vídeo também só de exercícios de trigonometria. Bom, mas espero que até aqui vocês tenham entendido e até a próxima aula. Beijos!